Eu tenho certeza que em algum momento da vida ou você falou, ou você ouviu alguém falando, não, tô esperando em Deus. E eu com isso. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o João e nós estamos aqui para mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês de fazer aquele negócio padrãozinho, que é deixar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações. E nossas redes sociais vão estar aparecendo, eu acredito que aqui. E aí então não se esquece de você ir lá, o primeiro link da descrição, começa a seguir a gente, que vai ser bem legal, porque a gente tem bastante conteúdo diferente, bastante conteúdo completamente oposto, não oposto porque é o mesmo caminho, mas diferente do que a gente faz aqui no YouTube. Então sim, agora sim vamos pro vídeo, cara. Eu comecei falando e é verdade, você já vê, principalmente nesse tempo aí de Covid, a gente sabe, às vezes as pessoas assim, o pai e a mãe tá com Covid, e fala assim, nós estamos torcendo, nós estamos esperando em Deus. Sábado passado, dia 12, foi dia dos namorados, aí você já, aquela velha, se tu é crente, tu já ouviu falar no Eu Escolhi Esperar, e as pessoas falam, tá namorando? Não, tô esperando em Deus. É normal, é comum o crente usar essa frase como bordão, eu tô esperando em Deus. Mas você realmente já parou pra pensar o que isso significa? Você realmente já refletiu sobre o que é esperar em Deus? E uma coisa que eu aprendi com o meu líder de adolescentes há um tempo atrás, então se o Henrique, se tu tá vendo isso, tu tá no vídeo, que é quando tu escutar uma frase, você dissepar a frase, você separar cada palavra para entender o contexto dela, para entender o significado dela. E nada mais justo que a gente fazer isso agora. E eu quero começar então falando sobre o que é esperar, tá? Porque se a gente está esperando em Deus, eu acredito que vocês sabem o que é Deus, ou quem é Deus. E em é apenas uma... é uma proposição, mas não lembro. Bom, ainda bem que eu não... minha professora de português do ensino médio não vai ver esse vídeo aqui. Você vê também, beijo professora. Mas enfim. Mas então vamos entender o que é esperar. E segundo o dicionário brasileiro, português do Brasil, o dicionário é este significado, tá? Eu vou pegar minha colinha aqui só pra eu não falar errado. Ter esperança, contar com, não agir, não tomar decisões, não desistir de algo até a efetuação de um evento que se tem por certo ou provável ou desejado. Cara, em outras palavras, tá? Em outras palavras, quando a gente diz que esperar em Deus, tá? Basicamente do que contar ou ter a esperança em Deus. Então, você esperar em Deus, você confiar em Deus, não tomar as decisões da vida, as decisões, necessárias, sem ter o ok, sem ter o aval de Deus. Então, a grosso modo, isso que significa esperar em Deus. Então, se você, quando usou essa frase, você não queria dizer isso, então reveja, o jeito que você vai falar as coisas. Mas eu acho que é interessante, sim, eu acho que a Bíblia, ela nos aconselha a esperar em Deus, sim, a confiar em Deus, sim. E eu quero trazer aqui pra vocês rapidão um porquê, tá? Três porquês de por que esperar em Deus, sabe? Por que eu acho interessante, por que eu acho que a Bíblia nos aconselha isso, tá? A primeira coisa, tá, que eu acredito que a Bíblia fala sobre por que esperar em Deus é pelos atributos de Deus. Se você nunca ouviu falar nisso, dentro da teologia a gente estuda sobre os atributos de Deus, tentando entender a natureza divina, porque é totalmente complexa, é algo que a gente não consegue entender com nossas cabeças limitadas de ser humano, mas a gente tenta usar palavras nossas para explicar a natureza divina. E os atributos de Deus, eles são aqueles os onis, enfim, que vem do, não lembro se agora é grego ou latim, mas que é a onipresença, ou seja, Deus está em todos os lugares, ou a presença dele ocupa todos os lugares palpáveis. A onisciência, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, e a onipotência, Deus pode todas as coisas. Então existe uma ala bem ampla da teologia que defende essas ideias, que acha que esses são os três principais atributos divinos, ou em outras palavras, para você ser Deus, você tem que ter esses três atributos, e basicamente é isso que a gente estuda. Então, só pelo fato de Deus ter esses três atributos já é um
bom certificado de comprovação de que vale a pena esperar em Deus, vale a pena confiar em Deus. Segundo ponto é que a Bíblia fala que Deus é bom, que Deus é justo. Eu vou pegar minha cola aqui, não. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, tá? Então aqui vai estar aparecendo os versículos bases pra gente dizer que sim, Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. Então, sim, a gente pode confiar em Deus, a gente pode esperar em Deus. Tem um trecho da Bíblia que fala que Deus, Jesus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em outras palavras, Jesus, Deus, ele não volta atrás nas suas decisões, apesar da gente achar que sim, muitas vezes em vários trechos da Bíblia, mas não. A Bíblia ela é bem clara dizendo que não. O plano de Deus ele é um só e ele vai acontecer independente do que o mundo aparenta ser. É um negócio meio louco, a gente não consegue entender com plenitude porque a nossa cabeça ela é limitada e isso faz parte de da natureza divina. Mas sim, a gente crê, nós cristãos cremos nisso. E o terceiro ponto é porque Deus nos ama. Bom, eu acho que todo cristão, acho que até nem não cristão já ouviu João 3,16, o clássico que fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Sim, Deus nos ama. Jesus nos ama. Jesus, ele foi até o final, ele morreu, ele se entregou. E pelo fato dele nos amar, é também mais um checkzinho, mais um certificado de aprovação, de confiança que a gente deve ter, que a gente pode ter em Deus. A gente pode ter essa certeza de que ter esperança em Deus vale a pena. Vale muito a pena. E eu quero falar um pouco agora para finalizar esse vídeo sobre o principal vilão do esperar em Deus, que é o imediatismo, que esse é um mal que a gente, que é um mal que a gente tem na nossa sociedade, na nossa geração hoje, que a nossa geração é muito imediata, é muito rápida, que é tudo acontecendo já. Se o site que você clicou demora mais do que 3 segundos para abrir, você já acha que ele não está funcionando, você fecha e você se irrita. Se o seu computador aí não tem um SSD, quem manja vai entender o que eu tô falando, você aperta para ligar e ele demora um pouquinho, você já se irrita. Vou dar um exemplo clássico. Tu chama o elevador, tu tá com pressa, tu começa a clicar várias vezes naquele botão porque tu quer que o elevador abra na hora, mesmo você sabendo que às vezes o elevador tá a 10, 15 andares de distância de você, você quer que ele aconteça na hora. Isso é imediatismo. E por que esse é o principal vilão de esperar em Deus? Porque Deus, ele muitas das vezes não age no imediato. E a gente vê isso várias vezes na Bíblia. Deus agindo na vida das pessoas, mas não de imediato. Ou seja, alguém ora, né? A gente pode pegar o exemplo, por exemplo, A gente pode pegar o exemplo da vida de Ana, mãe de Samuel. Ela ora e existe um tempo de espera entre Ana ter o seu filho e depois da oração. A gente entende que existe até esse processo de gravidez. Ou seja, a gravidez é 9 meses para nascer e tudo mais. Então você vê que existe essa questão, sim. Deus promete para Abraão que vai dar uma nação, que vai dar uma descendência. E Abraão só vai conseguir ter um filho muito tempo depois da promessa de Deus. Quando Deus chama Abraão para fora e fala assim: vai, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu vou te dar uma nação. Isso demora muito tempo. E aí, na verdade, você vê que depois, mais ou menos, quase 500 anos entre a promessa de Deus até de fato o povo hebreu, o povo israelita chegar na terra aonde Deus prometeu a Abraão. Então Deus ele não age no imediato muitas das vezes. Deus pode, é óbvio que ele pode, porque ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Mas sim, ele usa o tempo para nos ensinar. E essa é a minha dica de hoje. Se você está pedindo alguma coisa em Deus, aprenda de fato esperar nele e não fica dependendo, não fica querendo coisas imediatas. Não, esse não é o caminho. O caminho é saber que Deus age no tempo dele e que às vezes não é imediato, às vezes demora, mas vale a pena. Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam que a gente segue firme vendo a loucura do Evangelho.
até Jesus voltar. E até quando é isso? Ninguém sabe, então a gente vai seguindo firme até esse dia chegar, porque esse é o dia que a gente mais anseia. E é isso aí. Então, eu vou ficando por aqui. Falou, abraço.